Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Mais um dia de estudo bíblico, de estudo da palavra. Nós dando continuidade aqui ao estudo de 1 Coríntios. Na semana passada, nós vimos o 1 Coríntios no capítulo 12, parte 1, né, que nós vimos a respeito dos dons espirituais. E hoje nós vamos ver 1 Coríntios, parte 12, parte 2, que é acerca da unidade orgânica da igreja. Na verdade, é acerca de como os dons são distribuídos e isso tudo forma uma só unidade, né? A diversidade e a função. A diversidade de dons e a função desses dons, né? Então, nessa oportunidade, nós vamos meditar de como os dons são diversos e suas funções, mas como isso tem que engendrar, tem que constituir uma unidade da igreja, né? Então, vamos orar, pedir a Deus que nos ilumine, que nos oriente, para que nós possamos meditar nessa palavra e para que nós possamos aprofundar esse tema. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este momento, Senhor. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão assistindo. Abençoa, Senhor, que eu possa conduzir esse trabalho, que eu possa ministrar aquilo que o Senhor tem para cada um deles, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito a iluminar os irmãos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos de 12 a 31, que é a segunda parte do capítulo 12, que fala sobre a unidade orgânica na igreja, que os dons não devem ser motivos para que não haja uma unidade orgânica. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não mão? Não sou mão. Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito valor e honra. Muita honra, muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os vossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em
primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Porventura não são todos apóstolos? Ou todos profetas? Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele compara o corpo humano ao corpo de Cristo, a igreja. Ele compara a igreja como um corpo humano, que tem cabeça, tem braços, tem ouvido, tem olhos, tem pé. E cada um desses membros, dessas partes do corpo humano, elas desempenham uma função. E por mais que nós entendemos que um olho é importante, mas uma mão também é importante, um pé também é importante. E cada um desenvolvendo suas tarefas. Um fígado tem uma finalidade, um rim tem uma outra finalidade, o estômago tem outra finalidade. E todos esses membros, eles funcionam e devem funcionar em harmonia. Mas eles devem funcionar em harmonia sem um querer fazer a função do outro. Perceba que um rim nunca quer ser um fígado. E a ciência nos diz hoje em dia que todas as vezes que uma célula de um certo órgão ela começa a se comportar de maneira diferente das outras células, isso é câncer. Então, observando o corpo humano, Paulo não está abordando essa questão do câncer, mas ele está comparando a igreja ao corpo humano. Então, no corpo humano, se uma célula começa a se desenvolver de uma maneira diferente, imagine uma célula do fígado. Ela começa a produzir, se reproduzir de maneira diferente. E ela não se comporta mais como célula do fígado. E isso é o câncer. O câncer é justamente esse processo. E aí aquele órgão começa a não fazer mais a função para a qual ele foi criado. E quando aquele órgão começa a não fazer mais aquela função para a qual ele foi criado, todo o corpo sofre. E aí o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo isso, ele está fazendo essa comparação, que cada membro, fazendo aquilo que ele foi destinado a fazer, que a ele foi destinado a fazer, ele deve fazer em harmonia com os outros membros que estão também fazendo aquilo que foi destinado a fazer a cada um deles. Concomitante, isso acontece. Assim como o seu fígado e o seu rim estão trabalhando concomitante, assim como o olho está trabalhando concomitante com o ouvido, está trabalhando um ajudando o outro. Quando você dá quando nós vamos, por exemplo, nós vamos almoçar, nós vamos nos alimentar, o nariz sente o cheiro da comida, a boca sente o gosto, e sente o tato, sente a consistência, tudo trabalha num processo. Já saliva, já tem a digestão começando da boca, então todos os órgãos estão trabalhando num objetivo que, naquele momento da alimentação, é a digestão. E aqui, irmãos, ele está dizendo que a igreja tem que se comportar dessa forma. Tem que se comportar, cada membro fazendo aquilo que ele tem que fazer, em harmonia com os outros membros que estão fazendo aquilo que eles outros têm que fazer, sem disputa, sem briga, sem querer um fazer aquilo que é para o outro fazer. Porque toda vez que um quer fazer aquilo que é para o outro fazer, causa desavença, causa confusão, causa desajuste no corpo de Cristo. Ali, nos versículos de 12 a 31, ele compara a igreja assim, com esse corpo. E ele fala, interessante, com relação aos chamados. Uns foram chamados para apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Interessante é que o apóstolo Paulo coloca variedade de línguas aqui em último lugar. E ele faz uma gradação, não porque ele quer dizer para nós que existe uma hierarquia, mas ele coloca a variedade de línguas em um último lugar, porque ali em Coríntios, o contexto desse
desse texto aqui é que ali em Coríntios, os coríntios eles estavam dizendo quem conseguia falar em línguas melhor. E aquele que não orava em línguas. E um acusando o outro de não ter o Espírito Santo porque não orava em línguas. Porque não tinha dom de variedade de línguas. E ele deixa aqui o dom de línguas em último lugar, na gradação que ele faz. E ele inicia fazendo perguntas. O interessante é que esse texto, o apóstolo Paulo, ele mais faz pergunta do que responde. Ele mais faz perguntas do que responde. E revendo ali no 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12 e 13, para a gente rever aqui, o 12 e o 13, diz assim: porque assim como o corpo é um, temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Ou seja, todos os membros, mesmo constituindo um só corpo, eles são muitos. E eles se formam, eles se juntam, trabalham em harmonia para formar esse corpo. Pois, em um só espírito, aí vem a harmonia que o apóstolo Paulo quer trazer. A harmonia do corpo de Cristo é o Espírito Santo. Em um só espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber em um só espírito. Aqui ele fala do primeiro batismo, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus, nós fomos batizados no corpo de Cristo, por meio do Espírito Santo. Não estou falando do batismo das águas, porque o que é a igreja? A definição mais correta para o que é a igreja é a Assembleia dos Santos, que foram separados do mundo e mergulhados e batizados no corpo de Cristo. Então, por meio de Cristo, nós somos batizados no corpo dele. E o corpo dele é a reunião desses membros, trabalhando e fazendo cada um o que é destinado a fazer. Ele continua aqui, o apóstolo enfatiza exatamente a questão da unidade. Um espírito, um corpo. Ele contesta a ideia de que o Espírito Santo pode se dividir. Sempre o Espírito Santo, mesmo que os membros estiverem fazendo coisas, estiverem operando na vida deles milagres diferentes, dons diferentes, dons de curar, dons de variedade de língua, apóstolos, profetas, mas todos têm que ter uma finalidade, e a finalidade é dada pelo Espírito Santo de Deus. E nesse processo, Cristo é o cabeça desse corpo. Ele é que comanda todas as estruturas. Ele é que comanda o que vai acontecer, o que deve ser feito na profecia, o que deve ser feito em cada um dessas variedades de dons. E ele faz isso por meio do Espírito Santo, que é como se fosse aquilo que une o corpo de Cristo a funcionar de maneira harmoniosa. E aí, irmãos, vem aquilo que ele quer enfatizar, que ninguém é superior a ninguém no corpo de Cristo. Ninguém deve se sentir superior. Mesmo pastores ou líderes não devem se sentir superior enquanto membros do corpo de Cristo. É claro que tem as funções. O pastor, muitas vezes, o pastor dirigente, ele tem o governo da igreja. Isso é uma função. Não é uma superioridade. E, claro, nós devemos obedecer às orientações do pastor dirigente. Por quê? Porque a função dele é dirigir. E a nossa função nesse processo, aquele que não é dirigente, é de obedecer àquele que dirige. Por quê? Porque quem é dirigido, quem é liderado, quem é líder, lidera. Quem é liderado tem que se enquadrar, se organizar com relação àquilo que foi proposto pela liderança. Ali no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26, fala assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto,
nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui ele fala claramente, não é no livro de Coríntios, mas Gálatas, que também foi escrito pelo apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, não é? Na epístola aos Gálatas. E aqui ele fala que o primeiro batismo é o batismo em Cristo. E ele diz, batizados em Cristo, e de Cristo vos revestistes. Quando nós aceitamos Jesus, é isso que quer dizer isso. Nós fomos batizados em Cristo, mergulhados no corpo de Cristo, porque ele é o cabeça, mas a igreja é o corpo. E nos revestimos de Cristo. Nós passamos para o mundo espiritual, nós passamos a ser discípulos, visto como aquele que se revestiu de Cristo. Cristo nos reveste de uma expressão diferente quando nós o aceitamos. Não é? Lá em Coríntios, eles estavam entendendo que apenas alguns recebiam o Espírito Santo. Especialmente aqueles que falavam em línguas, que operava neles o dom de variedade de línguas. E é isso, exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo desmentir. O Espírito Santo, ele é presente na vida de todo aquele que aceita Jesus. Você aceitou Jesus, o irmão e a irmã aceitaram Jesus, então Cristo foi batizado em Cristo e o Espírito Santo habita no seu coração, né? Dando continuidade, irmãos, ali no capítulo 12, no versículo 14, nós vamos ler agora, do 14 ao 27, que ele vai repetindo aqui e vai fazendo várias perguntas a respeito do corpo humano. Então, 1 Coríntios 12, no versículo 14. O corpo é uma imagem magnífica da unidade e da diversidade ao mesmo tempo. É diverso e é uno. Cada um fazendo o seu, e ali se forma o que é a igreja. Então, o versículo 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se disser, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no seu corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. É muito bonito os questionamentos que ele coloca aqui. E ele diz a história de que se o ouvido quiser ser
olho, se o olho que quiser ser ouvido, como isso vai funcionar? Isso vai ter um corpo desajustado. Um corpo que não vai ter capacidade de ser o que o corpo pretende ser. Não é? Vai ser um corpo disforme, sem função. Esse corpo vai perder as funções. Né? E ele diz assim, ó, aqueles membros menos dignos, aqueles mais indignos, a parte do corpo humano que é mais indigna, nós prestamos honra a essa parte. Escondemos, guardamos, protegemos mais. E ele diz, aquela parte mais nobre, todos já sabem que é mais nobre. Ora, se você olha para a cabeça é naturalmente a parte do corpo humano que é mais protegida. E aqui ele compara Cristo à cabeça, porque a cabeça comanda, Cristo sendo o cabeça. A cabeça comanda todo o corpo. É interessante as partes menos nobres, as partes que alguém pode dizer, mas essa parte é uma parte vergonhosa, estranha, que não tem nobreza alguma. Mas a estas partes do nosso corpo nós prestamos honra, nós protegemos, escondemos, guardamos, cobrimos. Esse é o sentido. Esse é o sentido que ele quer dizer aqui. Mesmo aquelas partes que não têm honra, Deus dá honra. Né? Então, aquelas pessoas que aparentemente não têm honra, Deus observa cada uma das coisas que elas fazem. O irmãozinho que fica na portaria, a pessoa que fica cuidando do som, as pessoas que ficam cuidando daquelas que não está na linha de frente, que não está ali no altar pregando, porque as pessoas pensam que só é pregar. Mas cada pessoa tem uma função no corpo. E esse corpo funcionando de maneira orgânica, de maneira de unidade. Isso é que faz o corpo de Cristo um só. Ali no capítulo 12, já indo para o final, no versículo 28. No versículo 28, ele fala que, pois Deus ainda, que ele enfatiza, né? Chama uns de apóstolos, outros de profeta, outros de doutores, listando ali. Ele diz assim no 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. No 28, estou lendo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, todos são apóstolos? Ou todos são profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Esse apóstolo daqui, irmãos, que ele fala, nós já estudamos isso aqui na igreja, existem dois tipos de apóstolos, esse profeta, quero dizer. Existem dois tipos de profeta. O profeta da antiguidade, que era aquele profeta que era a única pessoa que falava em nome de Deus. E o profeta que vem na igreja primitiva e que algumas denominações entendem que esse profeta não existe hoje, mas outras denominações entendem que esse profeta existe hoje. A função do profeta hoje é exortar, consolar e edificar. A fala, a profecia, ela tem essa finalidade, exortar, consolar e edificar. Já na antiguidade não tinha essa função, tinha a função de dizer aquilo que Deus queria dizer para o rei, Deus queria dizer para toda a nação de Israel. O profeta, né, na igreja primitiva, ele tem acontecido, nós vemos ali no livro de Atos, ali, inclusive em Coríntios, mostrando profecias, situações para a fundação da igreja, para melhoramento da igreja, para edificação e para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Essa é a função da profecia hoje. Essa é a função do apóstolo hoje. Né? E os doutores na antiguidade eram doutores que se debruçavam sobre as leis para interpretar essas leis e para dizer para os judeus, para dizer para
aquele povo de Israel, o que era que deveria fazer ou não fazer. Os doutores de hoje, irmãos, são aqueles que tentam se debruçar sobre a Bíblia e estudar com os irmãos, ajudar e serem facilitadores. Os doutores, os mestres dos dias de hoje, é diferente dos mestres daquele dia. Os mestres dos dias de hoje, eles são pessoas que se dediquem a estudar a palavra e a estudar junto com os irmãos. Essa é a função, né? E aí ele faz algumas perguntas. Devemos esperar que todos sejam apóstolos, ou que todos sejam profetas, ou que todos sejam mestres, ou que todos sejam operadores de milagres? Todos temos vários dons, como o de curar, o de variedade de línguas ou interpretação de línguas. Irmãos, quando ele faz essas perguntas, são perguntas retóricas. A resposta a essas perguntas é uma resposta negativa. Por óbvio, todos não vão ser profetas. Por óbvio, todos não vão curar, exercer dons de curar. Por óbvio que todos não são mestres. Uns são chamados para umas coisas, outros são chamados para outras. E o corpo tem que entender como isso funciona. Cada um, como diz hoje em dia, cada um na sua, né? Mas entendendo a função do outro, né? Ali no último versículo, o versículo 31 do capítulo 12, diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Essa palavra aqui, irmãos, nos diz claramente que nós podemos procurar os dons, nós podemos orar, nos dedicar, consagrar nossas vidas para que os dons operem em nossas vidas. Se você quer servir, se o irmão ou a irmã quer servir e almeja servir, que o dom de Deus, do Espírito Santo opere na sua vida, aqui a palavra nos diz: procurai com zelo, com dedicação, com consagração, com dedicação mesmo, os melhores dons. Os melhores dons aqui não quer dizer que um dom é melhor do que o outro, irmãos. Quer dizer que quanto mais você se dedica, mais o Espírito Santo vai usar você. Se você é do grupo de louvor e se dedica à música, se dedica aos instrumentos, se dedica a cantar, se dedica a saber melhor, o Espírito Santo vai usar melhor. Se você é alguém que estuda a palavra e se dedica a isso, o Espírito Santo vai usar melhor. Se você se dedica menos, vai ser menos usado. E aqui tem lá no final que tudo vai chegar um dia que vai estar lá no trono e que tudo vai ser testado. A palha, o feno, o ferro, o ouro, o bronze, tudo será testado. E aquele que se queimar não receberá galardão. Então, é a dedicação que faz com que tenhamos obras de ouro, obras de prata, ou obras de palha ou de feno. Não é, irmãos? Esse é o sentido. Então, irmãos, a pergunta do apóstolo Paulo vem nas nossas vidas hoje. Será que todos fazem a mesma coisa? Será que são todos profetas? Será que... Irmãos, não imagine querer fazer o que o outro faz. Mas mais do que a pergunta do apóstolo Paulo, o versículo 31, ele fica para nós como um alerta. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Irmãos, vamos procurar com zelo os melhores dons. Vamos nos dedicar com zelo a esse corpo. Nós somos corpo. Aqui na igreja não é para as pessoas ficarem paradas esperando para receber. É para todos trabalharem em alguma coisa e ao trabalharem vão receber cada um o seu galardão. Amém? Então, como diz a palavra, procuremos com zelo os melhores dons. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Mais um dia de estudo da palavra. Hoje estudamos Coríntios 12, segunda parte. 1 Coríntios 12, segunda parte. Vamos orar, agradecer ao Senhor por este momento de estudo da palavra, de meditação na lei do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Espírito Santo de Deus,
Muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Ilumina os meus irmãos, que essa palavra possa fazer morada e que eles possam meditar a respeito dessas coisas que a tua palavra assim nos apresentou neste dia. Em nome de Jesus. Amém.